Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui. Uma oferta especial da Escola de Farmas do professor Clésio Abreu. Olá a todos. Hoje, o nosso foco, gente, são as novíssimas diretrizes brasileiras de hipertensão arterial, essas de 2025. Quentinhas. Exato. Acabaram de sair do forno. Um trabalho extenso, né? Com certeza. E a gente está com um documento oficial aqui que veio da colaboração de várias sociedades médicas importantes do Brasil. Muitas mãos envolvidas, um consenso importante. E a ideia aqui é bater um papo mesmo, como se a gente estivesse tirando as dúvidas principais, sabe? O que realmente mudou, o que é essencial saber sobre hipertensão no país agora. Perfeito. Desmistificar e trazer o que importa para o dia a dia. Isso. Vamos nessa, então? Vamos lá. Essas diretrizes fresquinhas. Olha, o cenário, ele continua preocupante, viu? O Vigitel, que é aquele inquérito por telefone, né? Sim, o que liga para as pessoas. Isso. Ele mostrou em 2023 que quase 28%, tipo 27,9% dos adultos se declaram hipertensos. Nossa, quase um terço. É muita gente. E um ponto que, assim, acende um alerta é que parece ter uma tendência de aumento depois da pandemia. Ah, isso é um dado importante. É. E impressiona também a diferença entre as capitais. Vai de uns 19% lá em São Luís até mais de 34% no Rio de Janeiro. Uma variação enorme. Uau, quase o dobro praticamente. E esses dados, eles batem com outras fontes, tipo OMS? Como fica essa comparação? É interessante comparar, sim. A OMS, usando dados um pouco mais antigos, de 2019, estimou uma prevalência ainda maior. Maior que 28%. Bem maior. Na casa dos 45% na faixa de 30 a 70 anos. Claro, tem que ver a metodologia, a amostra é diferente, né? Sim, sempre tem essas diferenças. Exato. Mas o ponto crucial que a OMS levantou e que a diretriz reforça é o baixo controle. Só um terço, mais ou menos, dos hipertensos estaria com a pressão na meta. Só um terço? Isso é muito baixo. É baixíssimo. E isso mostra bem a diferença entre a pessoa saber que é hipertensa, como no Vigitel, que é autorreferido. Que ela mesma diz que tem? Isso. E o diagnóstico feito com a medição da pressão mesmo, no serviço de saúde, que geralmente encontra mais casos. Talvez algo como 36% nas áreas urbanas, se for medir todo mundo. Faz todo sentido. Nem todo mundo que tem pressão alta sabe ou está tratando direitinho. E o impacto disso na saúde pública continua sendo grande. Gigantesco. A hipertensão continua sendo o fator de risco número 1 para a morte no Brasil. Tanto morte geral quanto por problemas cardiovasculares. Número 1 ainda? Ainda. Em 2019, foram mais de 100 mortes para cada 100 mil habitantes ligadas diretamente à hipertensão. E olha só, mais da metade das mortes por doenças do coração e circulação teve a pressão alta como causa principal ou contribuinte. Metade. É um peso enorme. É. E o mais grave é que a tendência dessas mortes associadas à hipertensão parece que está aumentando, sabe? Tem até um gráfico na diretriz mostrando isso. Que quadro sério. E falando nas causas, né, quais fatores de risco essas diretrizes destacam mais? Tem alguma coisa nova ou uma ênfase diferente do que a gente já sabia? Olha, continua aquela ideia de que é multifatorial. Não tem uma causa única. A genética pesa, claro, mas geralmente são vários genes juntos, não um só. É poligênico, né? Exatamente, poligênico. A idade é um fator clássico, né? Quanto mais velho, maior a chance. Depois dos 65 anos, mais de 65% das pessoas têm pressão alta. E o sexo também influencia. Homens geralmente têm mais até uns 60 anos. Depois as mulheres igualam ou até passam. Isso a gente já ouvia falar. Mas tem algo mais sendo destacado agora? Tem sim. O que ganha muito destaque agora são outros fatores. A questão étnico-racial e socioeconômica no Brasil é muito relevante. Ah, isso é importante aqui no Brasil. Muito. Populações negras, por exemplo, têm maior incidência e sofrem mais o impacto, complicações mais graves. E entre populações indígenas, a urbanização parece estar aumentando o risco. Quem mora na cidade tem mais hipertensão do que quem vive na aldeia. Interessante essa observação sobre os indígenas. E, além desses fatores mais, digamos, demográficos... Os fatores psicossociais estão com tudo.
A diretriz reconhece até a espiritualidade como algo que pode influenciar. Sério? Espiritualidade? Como assim? Talvez por ajudar a lidar com o estresse, melhorar o autocuidado, a pessoa seguir melhor o tratamento, sabe? E o contrário também é verdade, né? Estresse crônico, isolamento social, depressão, ansiedade, tudo isso aumenta o risco. O estresse psicossocial sozinho pode mais que dobrar a chance de desenvolver hipertensão. Nossa, dobrar é muito forte essa conexão mente-corpo ganhando mais espaço formal, então. Exato. E o estilo de vida, claro, continua central. Fundamental. O que entra aí? Excesso de peso, obesidade, relação direta com a pressão subir. Sedentarismo, nem se fala. Na alimentação, o brasileiro ainda come muito sódio, muito sal. Mais do que devia, né? Bem mais. A meta é menos de 2 gramas de sódio por dia. E a média aqui é bem maior. E por outro lado, come pouco potássio, que ajudaria a equilibrar. O consumo abusivo de álcool também preocupa. Os dados do Vigitel mostram um aumento, chegando a quase 21% da população. Quase um quinto bebendo demais. E outros pontos que aparecem com destaque são os distúrbios do sono, tipo apneia obstrutiva. Ah, o ronco, a parada de respirar dormindo. Isso. E fatores ambientais, poluição do ar, poluição sonora, falta de área verde para caminhar. Até o clima. No Brasil, parece que regiões mais quentes têm prevalência um pouquinho menor. Curioso isso do clima. E tem alertas específicos sobre o uso de anabolizantes, que está associado à hipertensão e doença cardiovascular, e os cigarros eletrônicos. Os vapes, né? Preocupação nova. Nova e crescente, eles causam efeitos agudos na pressão. Já o cigarro comum, o tabagismo clássico, o papel direto dele na causa da hipertensão ainda é meio controverso, mas que ele aumenta o risco cardiovascular geral, isso é indiscutível. Entendi. Realmente é uma teia bem complexa de fatores. Diante disso tudo, como é que as diretrizes recomendam prevenir a hipertensão? O foco ainda é só no indivíduo? O foco é muito na abordagem centrada na pessoa, sim, mas com um olhar mais amplo também. O que é bom. As recomendações clássicas continuam valendo. Controlar o peso, comer de forma saudável, o padrão DASH é super elogiado. Aquela dieta específica, né? Isso, rica em frutas, verduras, laticínios magros, fazer atividade física regularmente, dormir bem, gerenciar o estresse, como a gente falou, moderar o álcool, ter boas conexões sociais. E, claro, parar de fumar é essencial para a saúde do coração como um todo. Então, capacitar a pessoa para se cuidar. Exato. A ideia é dar ferramentas para o indivíduo ser protagonista do seu cuidado. Mas a diretriz também bate na tecla da necessidade de políticas públicas. Ah, isso é importante. Fundamental. Políticas que facilitem essas escolhas saudáveis. Não adianta só falar para comer fruta se ela é caríssima ou difícil de achar, né? Precisa de um ambiente que favoreça. Essa visão mais sistêmica faz toda a diferença. Agora, pensando em quem já pode ter o problema, como é feito o diagnóstico hoje e por que essa ênfase toda em medir a pressão fora do consultório? Isso mudou? A ênfase aumentou muito. O diagnóstico no consultório continua sendo aquele critério, pressão maior ou igual a 140/90. 14/9. Exato. E tem que confirmar em pelo menos 2 visitas diferentes. A não ser que a pressão esteja lá nas alturas logo de cara, tipo estágio 3, ou se a pessoa já tem sinais de lesão em órgãos. Certo. E a técnica de medir é super importante. Não é de qualquer jeito. Medir nos 2 braços na primeira consulta é crucial. Uma diferença maior que 15 entre os braços pode indicar mais risco cardiovascular. Olha só, não sabia dessa diferença. É um detalhe importante. E o básico? Ambiente calmo, a pessoa sentadinha, relaxada, braço apoiado na altura do coração, tudo isso conta. E claro, usar aparelhos confiáveis, calibrados. A diretriz reforça o uso dos aparelhos automáticos de braço, que sejam validados por órgãos internacionais. E a medida fora do consultório? Por que é tão essencial agora? Isso faz toda a diferença. É considerado essencial mesmo. A gente usa ou a MAPA, que é aquele aparelho que fica medindo a pressão por 24 horas. Aquele que a pessoa leva para casa, né? Esse mesmo. Ou a MRPA, que é a medida residencial da pressão arterial. A própria pessoa mede em casa, várias vezes ao dia, por uns dias, seguindo um protocolo certinho, com um aparelho validado. E por que isso é tão importante? Porque ajuda a pegar 2 situações bem complicadas. Uma é a hipertensão do avental branco. Aquela do nervosismo no médico. Exato.
A pressão sobe só no consultório, mas em casa é normal. A outra é o contrário, a hipertensão mascarada. No consultório está tudo bem, mas no dia a dia, no trabalho, em casa, a pressão sobe. E essas duas são problemáticas? Sim, as duas aumentam o risco cardiovascular futuro. Então, identificar esses fenótipos, como a gente chama, é chave para decidir o tratamento certo. Não dá para confiar só na medida do consultório. Entendi. Ajuda a ter uma visão muito mais real da pressão no cotidiano da pessoa. E em grupos específicos, tipo idosos, tem algum cuidado extra na hora de medir? Tem sim, especialmente em idosos, diabéticos, pessoas com doença de Parkinson, por exemplo, é importante pesquisar a hipotensão ortostática. Aquela tontura ao levantar. Essa mesma. Medir a pressão sentado e depois em pé, para ver se tem uma queda significativa. Isso é importante porque o próprio tratamento para baixar a pressão pode piorar essa queda, então tem que ficar de olho. Certo. Diagnóstico feito, confirmado, idealmente com medidas fora do consultório. Qual o próximo passo? Vamos falar das mudanças de estilo de vida, o tratamento não medicamentoso. O que é mais recomendado? Essas medidas, que a gente chama de MNM, né? Medidas não medicamentosas, elas são a base para todo mundo com pressão alta ou até para quem tem pressão normal alta. Para todo mundo mesmo. Para todo mundo. A primeira é sempre parar de fumar, não pela pressão em si, mas pelo risco cardiovascular enorme que o cigarro traz. Depois, o controle de peso. A meta ideal é um IMC abaixo de 25 para adultos. Que é o peso considerado normal. Isso. Para idosos, pode ser um pouco mais flexível, talvez abaixo de 27. E controlar a circunferência da cintura também é importante, porque a gordura abdominal é mais perigosa. E a alimentação? Você falou da DASH? A alimentação saudável é um pilar fundamental. O padrão DASH, dieta para combater a hipertensão, é a estrela. Rica em frutas, hortaliças, laticínios com pouca gordura, grãos integrais, peixe, frango, castanhas. Parece gostosa. E funciona. Sozinha, ela pode baixar a pressão significativamente. Em média, quase 9 pontos na sistólica, a máxima, e 4,5 na diastólica, a mínima. A dieta mediterrânea também é boa, embora o efeito na pressão talvez seja um pouco menor. E o famoso sal? Como fica? Restringir o sódio é crucial. A meta é consumir menos de 2 gramas de sódio por dia. Isso equivale a umas 5 gramas de sal de cozinha, mais ou menos uma colher de chá rasa, distribuída em tudo que se come no dia. É bem pouco mesmo. É. E o grande vilão aí são os alimentos ultraprocessados que vêm carregados de sódio escondido e o sal que a gente adiciona na comida, claro. Diminuir um pouquinho o sal já faz diferença na pressão. E o potássio? Você disse que ajuda. Ajuda muito. Aumentar o consumo de potássio que está nas frutas, verduras, legumes, feijões. A meta é consumir pelo menos 3,5 gramas por dia. Isso também ajuda a baixar a pressão. É o equilíbrio, né? Menos sódio, mais potássio. Entendi. Álcool e exercício. Imagino que continuem firmes na lista. Com certeza. Moderação no álcool é a palavra. No máximo 2 doses por dia para homens e 1 dose por dia para mulheres. Uma dose é tipo uma lata de cerveja, uma taça de vinho ou uma dose de destilado. E atividade física? Fundamental. O mínimo recomendado é 150 minutos por semana de atividade aeróbica de intensidade moderada. Tipo uma caminhada mais rápida, pedalar. Ou 75 minutos de vigorosa. Exato. Se for mais intenso como correr, pode ser 75 minutos. E não adianta só fazer a aula na academia e passar o resto do dia sentado. Tem que interromper o tempo sentado, levantar a cada hora. O exercício aeróbico regular é o que mais mostrou baixar a pressão medida fora do consultório, na MAPA, por exemplo. E musculação? Ajuda? Ajuda sim. Combinar o aeróbica com o exercício resistido, a musculação, 2 ou 3 vezes por semana, traz benefícios adicionais para a saúde geral. E pode ajudar um pouco mais na pressão também. E aquela parte de estresse e emoções que você mencionou antes, entra aqui no tratamento não medicamentoso? Entra sim. Técnicas de redução de estresse como meditação mindfulness, yoga, tai chi, elas mostraram ter um efeito positivo na redução da pressão. Até exercícios de respiração lenta e controlada, tipo 6 respirações por minuto por uns 15 minutos por dia, podem ajudar a baixar. Que interessante. E a diretriz também menciona a importância de abordar a espiritualidade e a religiosidade, se isso for importante para o paciente, como parte do cuidado integral. Para tudo isso funcionar bem, o apoio de uma equipe multiprofissional é chave.
médico, enfermeiro, nutricionista, educador físico, psicólogo. Um trabalho em equipe mesmo. Exatamente. É um pacote completo de mudanças, que exige esforço, mas traz muitos benefícios. Com certeza. Mas a gente sabe que nem sempre só essas mudanças são suficientes, né? Ou, às vezes, a pressão já está muito alta. Quando entram os remédios? E quais são as opções principais hoje? Exato. A decisão de começar o remédio, o tratamento medicamentoso, depende basicamente de duas coisas: o nível da pressão arterial e o risco cardiovascular global da pessoa. Como assim risco global? É o risco da pessoa ter um infarto, um AVC, nos próximos 10 anos, considerando outros fatores além da pressão, como idade, colesterol, diabetes, tabagismo. A diretriz recomenda usar um cálculo de risco, como o Score Prevent, aqui do Brasil. Entendi. Então, como é a regra geral para começar? Bom, as medidas não medicamentosas, MNM, são para todo mundo que tem pressão a partir de 120/80. Agora, o remédio, se a pressão no consultório já está em 140/90 ou mais, a recomendação é iniciar o medicamento junto com as MNM. Direto, sem esperar. Geralmente sim. Se a pressão está naquela faixa intermediária, 130 a 139 na máxima, ou 80 a 89 na mínima. A pré-hipertensão, que chamavam antes. Isso, ou hipertensão estágio 1 agora. Aí depende do risco. Se o risco cardiovascular for alto, ou se for um idoso, mas avaliando bem a fragilidade, também se considera iniciar o medicamento. Se o risco for baixo, pode tentar só as NM por um tempo e reavaliar. E a meta? Qual o objetivo ao tratar? A meta geral, para a maioria das pessoas, é baixar a pressão para menos de 130/80. Menos que 13/8. Exato. Mas isso tem que ser individualizado. Em idosos muito frágeis, com muitas outras doenças, talvez uma meta um pouco mais alta, tipo menos de 140/90, seja mais segura e aceitável. Tem que pesar o benefício versus o risco de efeito colateral. Faz sentido. E quais remédios são a base do tratamento? Mudou alguma coisa importante nas classes preferidas? A base continua sendo um grupo de classes principais. A diretriz até brinca com a base do octeto, mencionando várias classes, mas na prática, para o início do tratamento, as 3 classes mais usadas são os diuréticos tiazídicos ou similares. Como a hidroclorotiazida? Essa é a mais comum, mas a clortalidona e a indapamida, que são similares, às vezes são preferidas por terem um efeito mais prolongado e talvez mais potente em alguns estudos, embora isso ainda gere debate. A segunda classe são os bloqueadores do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Os IECAs e BRAS. Exatamente. Os inibidores da ECA, como o captopril, enalapril, ou os bloqueadores do receptor da angiotensina 2, como losartana, valsartana. E a regra de ouro aqui é nunca usar o ECA junto com um BRA. É um ou outro. Importante essa regra. Fundamental. E a terceira classe principal são os bloqueadores dos canais de cálcio, os BCCs, principalmente os dihidropiridínicos, como o amlodipino, nifedipino. Essas são as 3 grandes. São as 3 grandes de primeira linha para iniciar a maioria dos tratamentos. E os beta-bloqueadores, tipo atenolol, propranolol, onde eles entram nessa história? Eles não são mais considerados primeira linha universal para todo mundo que só tem hipertensão, como já foram no passado. Mas eles continuam sendo muito importantes e até primeira escolha em situações específicas. Como quais? Por exemplo, depois de um infarto do miocárdio, para quem tem insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, o coração fraco, para quem tem doença coronariana estável, angina, algumas arritmias, como a fibrilação atrial, ou até para tratar outras coisas junto, como enxaqueca ou tremor essencial. O atenolol ainda é muito usado no SUS e pode ser uma opção, principalmente em combinação com outros. Entendi. E uma coisa que mudou bastante nos últimos anos e parece que a diretriz reforça é a ideia de já começar com mais de um remédio, né? A tal da terapia combinada. Sim, essa é uma recomendação forte e uma mudança importante em relação a diretrizes mais antigas. Para a maioria dos pacientes, principalmente quem já começa com pressão mais alta, estágio 2 ou 3, ou seja, maior ou igual a 160/100, o ideal é já iniciar o tratamento com uma associação de 2 medicamentos. 2 de cara? O que a gente chama de combinação em dose fixa, CDF, ou pílula única.
SPC. E por que isso? Porque aumenta muito a eficácia em baixar a pressão mais rápido e, para a meta e principalmente, melhora muito a adesão ao tratamento. É mais fácil tomar um comprimido do que 2 ou 3. Faz sentido. Fica mais simples. Muito mais simples. Deixar um remédio só, a monoterapia, fica reservado para casos mais específicos, tipo hipertensão estágio 1, 140-159, 90-99, com baixo risco cardiovascular, ou em idosos com mais de 80 anos, ou aqueles considerados frágeis, para ir com mais calma. Entendi. E aquelas classes mais novas que a gente ouve falar, tipo os remédios para diabetes que ajudam o coração e os rins, como os ISGLT2, DAPA empagliflozina, ou os agonistas de GLP-1, liraglutida, semaglutida, ou a finerenona. Elas entram no tratamento da hipertensão? Elas são mencionadas sim, e com destaque, mas não como primeira linha só para baixar a pressão. O efeito delas na pressão arterial em si é relativamente modesto. Ah, então não é para isso que servem, principalmente. Não principalmente. A grande vantagem delas, e por isso estão na diretriz, são os benefícios cardiovasculares e renais adicionais que elas trazem, comprovados em grandes estudos. Então elas devem ser consideradas naqueles pacientes que têm indicações específicas. Como quem tem diabetes, por exemplo? Exato. Em pacientes com hipertensão e diabetes tipo 2, especialmente se já tiverem doença cardiovascular ou alto risco, ou doença renal crônica, aí sim adicionar um ISGLT2 ou um AGLPP ou a finerenona, em alguns casos de doença renal no diabético, faz todo sentido por causa desses benefícios extras, além do controle da glicemia e um pequeno auxílio na pressão. Entendido. É um tratamento mais direcionado para a condição associada. Falando nisso, em casos específicos, as diretrizes detalham o manejo em grupos como diabéticos, idosos, gestantes. Como fica? Sim, dedicam capítulos inteiros a essas populações especiais, porque o manejo tem particularidades importantes. Para quem tem diabetes, como a gente acabou de falar, o risco cardiovascular já é considerado alto ou muito alto. Então a meta de pressão é mais rigorosa, geralmente abaixo de 130/80. Mais baixa que a geral. Isso, e quase sempre se começa com associação dupla de remédios, preferindo um IECA ou BRA como uma das bases pela proteção renal que eles oferecem no diabético. E aí, como falamos, considerar essas classes novas ISGLT2, AGLP1, finerenona, pelos benefícios adicionais é fundamental hoje em dia. E na doença renal crônica, DRC? A pressão alta é comum, né? Muito comum, a hipertensão é tanto causa quanto consequência da DRC. Frequentemente, esses pacientes desenvolvem hipertensão resistente. A meta de pressão na DRC ainda é um pouco controversa, tem diferentes recomendações, mas o bloqueio do sistema renina-angiotensina com o IECA ou BRA é chave, fundamental para tentar frear a progressão da doença renal. Mas tem que ter cuidado, né? Com o potássio, função renal. Exatamente, precisa monitorar de perto o potássio e a função renal ao usar essas drogas na DRC. Se a função renal estiver muito baixa, taxa de filtração glomerular 30, talvez os diuréticos tiazídicos comuns não funcionem bem, e precise usar um diurético de alça como a furosemida, ou talvez a clortaidona ainda funcione nessa faixa. E de novo, os ISGLT2, a finerenona e até a semaglutida, um AGLP1, mostraram benefícios renais e cardiovasculares importantes em pacientes com DRC, então são opções a considerar. E na obesidade? A associação é fortíssima, especialmente com a gordura na barriga visceral. As medidas não medicamentosas, principalmente a perda de peso, são cruciais. Às vezes, a perda de peso sozinha já controla a pressão. Nos medicamentos, os bloqueadores do SRA e ECA-BRA costumam ser eficazes, e os agonistas de GLP-1, que também ajudam a perder peso, podem ser uma opção interessante nesse contexto. Agora, nos idosos, é um grupo enorme de hipertensos. O que muda? Muda bastante coisa. A prevalência é altíssima, mais de 60% depois dos 60 a 65 anos. O mais importante é avaliar a funcionalidade e a fragilidade do idoso. Ele é ativo, independente,
Ou é frágil, tem dificuldade para andar, depende de ajuda, tem problema de memória? A diretriz até sugere usar escalas para avaliar isso, E por que isso importa tanto? porque a meta de pressão e a intensidade do tratamento têm que ser individualizadas. Num idoso rígido ativo, a meta pode ser a mesma do adulto mais jovem, 130/80. Mas num idoso muito frágil, com múltiplas doenças, talvez uma meta um pouco mais alta, tipo 140/90 ou até 150/90, seja mais segura para evitar quedas, tontura, piora da função renal. Entendi. Tem que ser mais cauteloso. Muito. Começar com doses baixas, dos remédios aumentar devagar, monitorar de perto a hipotensão ortostática, a queda de pressão ao levantar, e a pós-prandial, depois de comer. E um desafio enorme nos idosos é a polifarmácia, o uso de muitos remédios. Às vezes é preciso até pensar em retirar algum antihipertensivo, a desprescrição, se a pressão estiver muito baixa, se houver muita fragilidade ou em situações de fim de vida. Complexo mesmo. E rapidinho sobre crianças e mulheres. Em crianças e adolescentes, o diagnóstico é diferente, usa a tabela de percentiles de pressão para idade, sexo e altura. A hipertensão primária, ligada à obesidade, está aumentando muito nesse grupo. Mas em crianças menores, é mais comum ser secundária a alguma outra doença. Tem que investigar. A MAPA também é útil neles. O tratamento começa com mudança de estilo de vida, mas às vezes precisa de remédio se a pressão for muito alta, se tiver sintomas, lesão de órgão ou se as mudanças não funcionarem. A meta é baixar para menos do percentil 90 ou 130/80 se já tiver 13 anos ou mais. E nas mulheres? Nas mulheres, a pressão tende a subir mais rápido com a idade, especialmente depois da menopausa pela queda do estrogênio. Anticoncepcionais hormonais, principalmente os combinados, podem elevar a pressão em algumas mulheres. A síndrome dos ovários policísticos, SOP, também está associada a maior risco. Elas também parecem ter mais efeitos colaterais com alguns remédios, como tosse com IECA, inchaço nas pernas com o BCC, alterações de eletrólitos com diuréticos, e alguns estudos sugerem que o controle da pressão pode ser pior nelas. E na gravidez? É um capítulo à parte, né? Totalmente. Na gestação, tem uma classificação específica: pré-eclâmpsia, hipertensão crônica, que já existia antes, hipertensão gestacional. Hoje, existe até um modelo para prever o risco de pré-eclâmpsia logo no início da gestação. Se o risco for alto, se usa aspirina em baixa dose, AES, para prevenir. O tratamento da pressão alta na gravidez tem que ser feito com remédios seguros para o bebê. Metildopa, labetalol, nifedipino são os mais usados. IECA e BRA são totalmente contraindicados. Podem causar malformações. Ufa, quanta particularidade! Agora, vamos para aquela situação bem difícil, quando a pressão simplesmente não controla, mesmo usando vários remédios. O que é essa tal de hipertensão resistente? Exato. A hipertensão arterial resistente, ou AAR, é uma situação desafiadora. A definição é: pressão continua acima da meta, geralmente 140/90, mesmo com o paciente usando 3 ou mais classes diferentes de antihipertensivos, sendo um deles obrigatoriamente um diurético, e todos em doses otimizadas. Ou então a pressão até está controlada, mas só se consegue isso usando 4 ou mais medicamentos. Entendi. 3 sem controlar ou 4 para controlar. E tem a refratária também. Tem. A hipertensão arterial refratária, HAF, é um degrau acima. É quando a pressão não controla nem com 5 ou mais medicamentos, incluindo a espironolactona, que a gente já vai falar. É um grupo ainda mais difícil. Isso é comum, essa resistência? Afeta uma parcela significativa, cerca de 10 a 12% de todos os hipertensos tratados. Não é raro encontrar no consultório. E como se confirma e se trata isso? O primeiro passo, e talvez o mais importante, é excluir a pseudoresistência. Falsa resistência? Como assim? Antes de dizer que é HR de verdade, tem que ter certeza que não é. Má técnica de medida da pressão, efeito do avental branco, que a MAPA ou MRPA ajudam a descartar, baixa adesão ao tratamento, o paciente não toma os remédios direito, doses ou classes de remédios inadequadas, ou alguma substância que esteja atrapalhando, anti-inflamatórios, descongestionantes, etc.
Tem um fluxograma na diretriz para ajudar nisso. Certo, primeiro descartar o que não é resistência real. Exato. Confirmada a EAR, aí a gente pensa na fisiopatologia, que muitas vezes envolve retenção de sódio e água e hiperatividade do sistema renina-angiotensina-testosterona. Na HRF, parece que a hiperatividade do sistema nervoso simpático é mais importante. E o tratamento, então? Primeiro, otimizar ao máximo as medidas não medicamentosas, principalmente a restrição de sódio, que é crucial nesses casos. Depois, o passo farmacológico clássico é adicionar a espironolactona como quarto medicamento. Ah, espironolactona? Um diurético diferente? É um diurético poupador de potássio, que também bloqueia a aldosterona. Ela se mostrou muito eficaz em baixar a pressão em pacientes com HR. A dose geralmente é de 25 a 50 miligramas por dia, mas tem que monitorar de perto o potássio, porque pode subir, e a função renal. E se a espironolactona não funcionar ou não puder ser usada? Se ainda não estiver usando, um alfa-bloqueador como doxazosina, um simpatolítico central como clonidina e ou metildopa, ou um vasodilatador direto, hidralazina. A escolha vai depender do perfil do paciente. Para a ARF, o manejo é ainda mais complexo, geralmente em centros especializados. E aquele procedimento de queimar os nervos dos rins, a denervação renal, onde entra nisso? A denervação simpática renal, DSR, é um procedimento invasivo feito por cateterismo que tenta reduzir a atividade simpática nos rins. Os resultados dos estudos foram bem controversos ao longo dos anos. Funcionou ou não funcionou? Depende do estudo. Alguns mostraram uma redução modesta da pressão, tipo um 5 mmGh na sistólica na MAPA 24 horas, principalmente em pacientes que não estavam tomando medicação ou que tinham HR confirmada. Outros estudos mais antigos foram negativos. Uma meta-análise recente sugere um efeito pequeno, mas existente. Por isso, as diretrizes atuais, incluindo a brasileira, ainda não recomendam a DSR rotineiramente. Fica como uma opção para casos muito selecionados, talvez dentro de protocolos de pesquisa ou quando todas as outras opções falharam, e sempre discutindo muito bem com o paciente. Entendi. Ainda não é para todo mundo. Falando em tomar remédio direito, você mencionou a baixa adesão como causa de falsa resistência. Isso parece ser um problemão geral no tratamento da hipertensão, né? Totalmente. É um dos maiores, se não o maior, calcanhar de Aquiles do tratamento. A adesão é fundamental para o controle da pressão e para prevenir os desfechos ruins como infarto, AVC, doença renal. E a adesão é realmente tão baixa assim? Infelizmente, sim. Muitos estudos mostram que menos da metade dos pacientes tomam a medicação corretamente a longo prazo. A definição mais usada de boa adesão é tomar pelo menos 80% das doses prescritas, e muita gente fica abaixo disso. E essa baixa adesão está diretamente ligada a piores resultados. Nossa, e como a gente mede isso? Só perguntando para o paciente? Perguntar ajuda, mas as pessoas tendem a superestimar a própria adesão. Existem métodos indiretos, como contar os comprimidos que sobraram, verificar os dados de retirada na farmácia, usar questionários específicos. E o padrão ouro indireto hoje são os monitores eletrônicos na embalagem do remédio, que registram quando ela é aberta. Métodos diretos, como dosar o remédio no sangue ou na urina, são mais precisos, mas pouco práticos para o dia a dia. E o que a diretriz sugere para melhorar essa adesão tão crítica? Várias estratégias, e geralmente uma combinação delas funciona melhor. Simplificar o regime de tratamento é chave. Usar aqueles comprimidos únicos com combinação de doses fixas ajuda demais. Menos pílula para tomar. Exato. Educação do paciente sobre a doença e a importância do tratamento contínuo, melhorar a comunicação médico-paciente, envolver a família ou cuidadores, ter uma abordagem multiprofissional, enfermeiro, farmacêutico ajudando, usar lembrete no celular, calendário, aplicativos, tudo que facilite a rotina e motive a pessoa a entender que o tratamento é para a vida toda e para o bem dela. Um esforço contínuo e multifacetado, então. Pensando agora no sistema de saúde como um todo, qual o papel do posto de saúde, do médico de família, da atenção primária à saúde, APS, nesse manejo todo da hipertensão? A APS é a espinha dorsal.
é a porta de entrada e o coordenador do cuidado da imensa maioria dos hipertensos no SUS. É lá na unidade básica de saúde que deve acontecer o rastreamento, medir a pressão de quem procura o serviço, o diagnóstico correto, usando a técnica adequada, como falamos. A classificação do risco. Exato. Classificar o risco cardiovascular de cada paciente, a diretriz até incentiva o uso do score PREVENT, que é adaptado para a população brasileira. O início do tratamento, tanto as MNM quanto os medicamentos, o acompanhamento regular, o ajuste das doses e a coordenação do cuidado, sabendo quando encaminhar para o especialista. E a APS tem estrutura para fazer isso? Tem os exames, os remédios necessários? Geralmente sim. Os exames de rotina básicos e essenciais para avaliar o hipertenso estão disponíveis na maioria dos postos. Exame de urina, dosagem de potássio, creatinina para ver a função renal, glicemia, colesterol, triglicerídeos, ácido úrico e o eletrocardiograma. Isso já dá uma boa visão inicial. E os medicamentos? Os medicamentos das classes principais, diuréticos, IECABRA, BCCs, beta-bloqueadores, estão na RENAME, a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. E muitos estão disponíveis gratuitamente pelo programa Farmácia Popular. Existe até um aplicativo, o MedSUS, que ajuda a localizar onde pegar os remédios. Então, o acesso aos medicamentos básicos geralmente é garantido. E quando o caso é mais complicado? Como funciona o encaminhamento? A APS tem que saber identificar quem precisa de uma avaliação mais especializada. A diretriz tem um quadro com critérios claros para isso. Suspeita de hipertensão secundária, causada por outra doença. A hipertensão resistente que falamos. Casos com comorbidades muito complexas, ou quando já tem lesão grave em órgãos-alvo. Nesses casos, o paciente é referenciado para um centro secundário ou terciário. E depois ele volta para a APS? O ideal é que sim. Depois que o especialista investiga, ajusta o tratamento mais complexo, o paciente deve ser contra-referenciado para continuar o acompanhamento na APS, que é quem vai cuidar dele a longo prazo. Ferramentas como matriciamento, que é a discussão de casos entre a equipe da APS e especialistas, e a telemedicina podem ajudar muito nessa comunicação e integração entre os níveis de atenção. Um sistema que, no papel, parece bem articulado. Olhando agora para o futuro, para onde as pesquisas estão apontando, o que os diretrizes trazem de perspectivas? Tem novidades vindo aí no tratamento? Tem sim. O capítulo final da diretriz aborda isso. Uma área que ganha cada vez mais força é a dos fatores ambientais. O reconhecimento do impacto da poluição do ar, da poluição sonora, das mudanças climáticas, variações de temperatura afetam a pressão e da própria urbanização, acesso a áreas verdes, caminhabilidade das cidades, na saúde cardiovascular e na pressão arterial. A gente falou um pouco disso nos fatores de risco. Exato, mas a pesquisa está se aprofundando nisso. Outra linha de pesquisa interessante é a da complacência intracraniana. Métodos não invasivos estão começando a mostrar alterações na circulação cerebral precocemente em hipertensos, e isso pode ter ligação com o risco de problemas neurológicos como demência. É algo a se observar. E em termos de tratamento? Novas estratégias ou remédios? Uma estratégia que está sendo testada e parece promissora são as combinações em doses ultra baixas. A ideia é usar 3 ou até 4 classes de antihipertensivos juntos no mesmo comprimido, mas cada um numa dose bem pequena, tipo 1/4 da dose padrão. 4 remédios de uma vez, mas em dose pequena? Isso. A teoria é conseguir um efeito somado potente para baixar a pressão, mas com muito menos chance de efeitos colaterais, já que a dose de cada um é mínima. Um estudo chamado Quartet mostrou resultados positivos com essa abordagem. Claro, precisa de mais estudos de longo prazo, mas é uma linha interessante. E novos medicamentos, mesmo novas moléculas? Várias em desenvolvimento. Temos novos bloqueadores do receptor mineral-corticoide ARMs, que não são esteroides como a finerenona que já mencionamos, mas outros estão vindo. Esaxerenona ou cederoenona. Temos drogas que inibem diretamente a produção de aldosterona, os inibidores da aldosterona sintase, como o baxdrostat e lorondrostat, que estão sendo testados principalmente na hipertensão resistente. Agindo mais cedo na cascata hormonal. Exato. Tem também um novo mecanismo aprovado recentemente nos Estados Unidos, um antagonista duplo dos receptores de endotelina, aprocitentano, para ser usado em combinação quando outros falham.
E talvez a tecnologia mais diferente seja o RNA de interferência, como o zilebesiran. RNA? Como funciona isso? É uma molécula sintética que silencia um gene específico no fígado, responsável pela produção do angiotensinogênio, que é o precursor de toda a cascata renina-angiotensina. O resultado é uma redução duradoura dessa substância. A aplicação seria uma injeção subcutânea a cada 3 ou 6 meses. Uma injeção a cada 6 meses para controlar a pressão? Uau! É o potencial. Os estudos de fase 2 foram promissores, mostrando boa redução da pressão com esse esquema. Agora estão em fase 3. Se confirmar segurança e eficácia a longo prazo, pode ser uma revolução na adesão ao tratamento. E ainda tem outros mecanismos sendo pesquisados, o campo não para. Realmente, muita coisa acontecendo. Se a gente fosse então resumir a mensagem principal dessa nossa análise das diretrizes brasileiras de hipertensão de 2025, qual seria o grande recado? Olha, eu acho que a grande mensagem é tratamento cada vez mais personalizado e proativo. Isso significa, primeiro, um diagnóstico preciso, sem depender só do consultório, usando MAPA ou MRPA para entender o real comportamento da pressão. Segundo, avaliar o risco cardiovascular de forma individualizada para guiar a intensidade do tratamento. Terceiro, começar cedo de forma consistente as mudanças de estilo de vida, que são a base para todos. E nos remédios? Os remédios, a tendência é para a maioria já iniciar com terapia combinada, de preferência em pílula única, para ser mais eficaz e facilitar a adesão. Além disso, um olhar muito atento para as necessidades específicas de cada grupo, idosos, diabéticos, gestantes, etc. A batalha constante pela adesão ao tratamento, reconhecendo que é um desafio enorme e o papel central e insubstituível da atenção primária nesse processo todo. E, claro, manter o otimismo com as novas possibilidades que a pesquisa continua trazendo. Excelente resumo. E para nossa audiência levar para casa e refletir, as diretrizes estão, como você disse, reconhecendo cada vez mais o peso dos fatores ambientais, sociais, no desenvolvimento da hipertensão. Fica a pergunta, né? Será que no futuro, para a gente controlar de verdade essa epidemia silenciosa, vão precisar ir além das recomendações individuais, do remédio e da dieta e pensar em mudanças mais profundas na nossa sociedade, no jeito que as cidades são construídas, no acesso à alimentação saudável, na redução do estresse coletivo? Até onde precisa ir essa prevenção? Fica aí a provocação. Uma ótima reflexão. O desafio é enorme e certamente transcende o consultório. Com certeza. Bom, chegamos ao fim da nossa conversa de hoje. Foi um prazer enorme desvendar essas diretrizes com você. O prazer foi meu. É sempre bom discutir um tema tão relevante. E agradecemos muito a companhia de todos que nos ouviram. Lembrando mais uma vez que este conteúdo foi uma oferta da Escola de Farmas do professor Clésio Abreu. Fiquem ligados para as próximas. Até lá! Até a próxima!